Esse cara foi transportado pro RPG mais difícil do mundo, mas com um detalhe, ele joga esse jogo faz 10 anos. Esse é o Baek Seu, em um mundo cercado por prodígios e vilões que deveriam estar fora do seu alcance. Mas ele tem uma vantagem, ele conhece cada segredo, cada traição e como transformar o feitiço mais básico do jogo em uma arma de destruição em massa. Essa já é a parte 4 e o link da série vai estar aí no comentário fixado, então fiquem com o vídeo. No último episódio, o protagonista começou a treinar para ficar mais forte. No silêncio do dormitório, Baek Seu treinou o domínio da sua síndrome de vazamento de mana e elevou o nível dela e da habilidade Flash. Já na masmorra de Stella, a Flame ficou em choque ao ver que o prota já tinha capturado o bastão dourado sozinho. Bastão esse que vale 20 pontos. Decidida a testá-lo, ela não hesitou em atacar. Baek Seu, que parece estar meio distraído, não nota a presença dela. A garota ativa o agrupamento de luz e seu cajado brilha intensamente. Ela calcula a distância, 15 metros. Nessa proximidade, ela tem certeza de que ele não terá tempo de reagir com táticas defensivas. Uma formação mágica surge sob os pés da Flame. Ela mira no oponente e dispara o projétil de luz, um fluxo poderoso de energia amarela que voa direto para a cabeça do prota. No último milésimo de segundo, Baek Seu percebe o perigo e ativa o flash. O corpo dele fica fantasmagórico e ele simplesmente desaparece. A Flame solta um grito de confusão, olhando para o rastro de terra queimada onde o projétil atingiu o vazio. Ela está paralisada sem entender como ele sumiu da frente dela tão rápido. Ela não consegue processar como Baek Seu desviou de uma magia de segunda classe estando tão perto. Enquanto ela tenta entender o que aconteceu, o prota não perde tempo e ativa o flash de novo, atravessando a selva em alta velocidade. Ele se pergunta se a garota enlouqueceu de vez para disparar um projétil de luz do nada. Ele pensou, sorte que minha síndrome de vazamento de mana subiu de nível, senão estaria ferrado agora. Vemos a carta de informação da habilidade. Flash, classe 1, alcance máximo de 12 metros, carga máxima de 2 usos e duração de 3 segundos. Baek Seu percebe que, com 2 cargas e usando bem o terreno, ele consegue despistar qualquer um, mas decide que o melhor agora é evitar confusão. Ele gasta suas cargas para se distanciar o máximo possível. O objetivo dele é o 5º lugar. Ele não quer correr riscos desnecessários. Ele está atrás das raízes etéreas, o prêmio para quem fica no top 5, que servem para aumentar permanentemente a vida e a força. O Baek Seu é realista. Ele sabe que os 4 primeiros lugares vão ficar com os protagonistas da história, então ele só precisa de mais alguns bastões dourados para garantir sua meta. Mas a paz dura pouco. Alguém grita, quem tá aí? Baek Seu levanta o olhar e dá de cara com um grupo de 5 alunos. O líder deles logo o reconhece. É o Baek Seu da classe S. O prota fica em alerta ao identificar o loiro na frente deles. É o Raiden, o cara que ficou famosinho na academia ultimamente. Baek Seu puxa pela memória. O Raiden faz parte da gangue do Usley, que por sua vez é subordinado do príncipe Jeremy. Ou seja, é a base da pirâmide de uma organização perigosa. O que chama a atenção do prota é que o Raiden está segurando 3 bastões dourados, enquanto Baek Seu pensa em como ele conseguiu tanto sendo um vilão de nível baixo. Um dos capangas começa a zombar, dizendo que, segundo os boatos, Baek Seu é apenas um fracassado que trapaceou para entrar na classe S. O Raiden cruza os braços com um sorriso arrogante e começa a zombar, dizendo que o nível da Academia Stella caiu muito se agora aceitam qualquer um na classe S só por responder 3 perguntinhas estranhas. Baek Seu só observa, pensando no quanto esses vilões genéricos carecem de criatividade. É sempre o mesmo papinho furado. O loiro exibe os 3 bastões dourados que já conquistou e faz uma proposta generosa. Sugere que o Baek Seu entregue o seu bastão por bem, já que eles se encontraram ali. Calmamente, o prota responde que não está afim de fazer isso. Raiden, ainda em um tom de deboche, pergunta se ele realmente vai tentar resistir sozinho. Ele aponta o seu cajado pro prota e ironiza. Você sequer vai usar esse seu cajado caprichado? Ah, esqueci, você nem consegue usar magia, quem dirá um cajado. Baek Seu fica pensativo, analisando as opções. Com o flash ainda no nível 1 e apenas 2 cargas, encarar um grupo liderado por alguém de uma família famosa é arriscado. Se ele tivesse 3 cargas seria moleza, mas aí uma ideia surge na cabeça dele. Ele percebe que, como estão dentro de uma masmorra, ele pode usar o próprio bastão dourado como isca.
Ele estica a mão fingindo que vai entregar o item. O Raiden abre um sorriso de vitória e diz que ele deveria ter feito isso desde o começo, mas no momento em que o loiro baixa a guarda para pegar o prêmio, Bayek levanta o bastão, não para entregar, mas para atacar. O sorriso do Raiden desaparece instantaneamente, dando lugar a uma cara de puro horror. Ele range os dentes de raiva e xinga o Baek Seu de bastardo miserável, gritando que vai acabar com ele. Só que quando o Raiden tenta reagir, não tem mais ninguém na frente dele. Seus colegas ficam perdidos, perguntando para onde o cara foi. O loiro olha para o lado com raiva e vê o Baek Seu logo ali perto, limpando o suor da testa com a maior tranquilidade do mundo. O prota solta um ufa, essa foi perigosa, mas agora ele está segurando 2 bastões dourados na mão. Ele agradece ao oponente pelo presente, enquanto o Raiden, cercado por seus capangas, surta de vez e exige que ele devolva o que roubou. Baek Seu só olha para os bastões amarelos e manda real: não tô afim não. Baek Seu observa os bastões dourados em suas mãos e dá um sorriso interno. Ele sabe de algo que ninguém mais percebeu. Esses itens são absurdamente apelões. No jogo, ele descobriu por acidente que esses bastões possuem um bug de durabilidade. Eles são praticamente indestrutíveis e não são afetados pela magia dos alunos, funcionando como ferramentas mágicas de elite. Para outros magos, eles servem para canalizar feitiços, mas para Ryu Seu, que luta no corpo a corpo, eles são armas perfeitas com 100% de poder de ataque físico. Raiden está fora de si, espumando de raiva por ter sido roubado na frente de todo mundo. Ele grita para seus capangas atacarem o prota imediatamente, mas logo algo inesperado acontece. A masmorra começa a se transformar e oscilar, mudando o cenário em tempo real. O loiro reclama porque isso tinha que acontecer logo agora, antes de ordenar que todos carreguem suas magias e cerquem o prota de qualquer jeito. Baek Seu dispara em fuga e os subordinados de Raiden lançam rajadas massivas de energia azul na direção dele. O prota sente a pressão e admite: esses caras são mais fortes do que ele imaginava. No meio das explosões que detonam a selva, ele ativa o flash novamente, deixando os inimigos falando sozinhos. O grupo de Raiden vê apenas um rastro amarelo sumindo no topo de um penhasco. Eles estão frustrados. O Baek Seu é rápido demais para ser rastreado. Enquanto isso, lá embaixo, Raiden está surtando, gritando que só precisam acertar o prota uma única vez para acabar com ele. Ele range os dentes, sabendo do perigo. Se a magia deles falhar ou for bloqueada, pode ocorrer um rebote mágico fatal. Mas Baek Seu não dá tempo para eles pensarem. Ele reaparece do nada, bem do lado de um dos oponentes, e descarrega um golpe brutal com um bastão dourado direto no líder. O impacto é tão forte que um dos alunos solta um grito de agonia, enquanto a energia mágica ao redor dos cajados começa a girar de forma descontrolada. O caos se instala. O golpe do Baek Seu foi tão preciso que causou um rebote mágico violento. Os capangas do Raiden cobrem os olhos e gritam de dor enquanto a energia instável explode na cara deles. O prota aparece em um ponto mais alto, observando a bagunça lá embaixo com a calma de um veterano. Acabou, pensa ele. O Raiden, com o rosto deformado de tanto ódio, amaldiçoa o prota pela 1000ª vez, mas o Baek Seu apenas responde: vou levar isso aqui também. Ele agora exibe 3 bastões dourados na mão e solta uma risada sarcástica. Se eu arrumar uma namorada depois, já tenho um presente para dar, brinca o prota. O Raiden entra em um curto-circuito sem entender quando foi roubado de novo e exige os itens de volta. Baek Seu apenas acena um tchauzinho, achando que tirar o último bastão dele seria maldade demais, ou só perda de tempo. Ele se despede dizendo que foi divertido, deixando o loiro tremendo de indignação no meio do nada. Enquanto caminha pela selva examinando seu loot, o Baek Seu ri sozinho. Ele tirou a sorte grande. Ele sabe que, em uma luta direta de força bruta, ele poderia ter se ferrado, mas em uma dungeon, o conhecimento de jogo e a experiência de adulto falam mais alto. Mas, no momento em que ele relaxa com o bastão no ombro, um brilho surge acima de sua cabeça. Antes que ele possa reagir, uma onda massiva de fogo voa na direção dele. Baek Seu range os dentes, rangendo de raiva. Mas que diabos está acontecendo agora? Uma explosão violenta acontece e, por um tris, o prota não é atingido em cheio. Ele recupera o equilíbrio, respirando aliviado, percebendo que quase virou churrasco. No meio das trepadeiras queimadas surge uma figura imponente segurando um cajado. É a Byeon. Ela se aproxima com aquele olhar de superioridade. Com os olhos vermelhos brilhando de raiva, ela exige saber por que ele foi tão bonzinho e não pegou o último bastão daqueles bandidos. Baek Seu esfrega o pescoço, surpreso, tentando entender
entender o que a princesa está fazendo ali e por que ela está tão irritada com o fato de ele ter deixado uma sobra para os rivais. Ele só consegue dizer: acho que você entendeu tudo errado. Baek Seo tenta explicar que não é que ele não quis pegar o último bastão, ele simplesmente não podia perder mais tempo ali. Ele rebate a garota perguntando o que ela tem a ver com isso. A Byeon fica em silêncio, apenas o encarando, mas o prota saca a jogada na hora. Furioso, ele aponta o dedo para ela e solta o verbo: você estava me vigiando, esperou eu cansar de lutar com aqueles caras para aparecer e roubar todos os bastões de uma vez. Ele a lembra que até deu aulas para ela e agora ela o trai assim? Isso é simplesmente nojento, diz o prota. A Byeon, sem perder a pose, coloca a mão no peito e declara: eu nunca faria isso, eu sou de linhagem real. O Baek Seo obviamente não engole essa desculpa de sangue azul, já que o plano dela foi descoberto. A princesa não faz mais rodeios e exige um duelo. O prota, ainda segurando os bastões, olha para ela sem acreditar na audácia. Ela aponta o cajado e diz que, como princesa, seria indigno roubar um plebeu sem lutar, então ela vai vencê-lo em um duelo justo para levar tudo. Baek Seo dobra os joelhos, já se preparando para o pior, e a acusa de ser uma hipócrita que só gosta de humilhar os mais fracos. A Byeon fica confusa e pergunta quem ele está chamando de fraco. Ela revela que viu tudo, sabe que o Baek Seo estava apenas brincando com os oponentes anteriores e que ele sequer usou magia de verdade contra aqueles idiotas. Ela sabe que ele é muito mais forte do que aparenta. Quando ela caminhava pela floresta, a Byeon pensa na pressão que sofre em casa. Ela precisa conseguir o máximo de pontos o mais rápido possível para não ser levado pela mãe novamente. De repente, vozes interrompem o clima. São os alunos que o Baek Seo acabou de roubar. O Raiden e seus capangas aparecem xingando tudo e todos, exigindo que o prota apareça e pare de testar a paciência deles. A Byeon observa a gangue se aproximando e olha pensativa para o seu próprio cajado, percebendo que a confusão na dungeon só está começando. A Byeon avalia a situação com frieza. Encarar 6 oponentes de elite sozinha seria difícil até para ela. O plano dela é simples e cruel: esperar que eles se esgotem na luta contra o Baek Seo para depois passar o rodo e levar todos os bastões de uma vez. Mas, enquanto observava escondida, ela fica em choque. Ela vê o prota acertar a nuca de um oponente com uma precisão absurda. Ela não consegue acreditar que um plebeu comum tenha tanta eficiência em combate, percebendo que ele não usa nenhum feitiço complexo, apenas o flash. Observando de trás das árvores, a Byeon começa a respeitar o perigo que o Baek Seo representa. Afinal, aqueles idiotas da gangue do Raiden podem ser fracos perto dela, mas ainda são filhos das famílias de magos mais influentes. Se o Baek Seo os faz parecer amadores, ele é uma ameaça real. Mordendo os lábios de raiva, ela decide que não pode mais subestimá-lo. Vou usar todo o meu poder para transformá-lo em cinzas. Várias formações mágicas surgem no ar e uma rajada de fogo massiva voa na direção do prota. O cenário fica todo amarelo com o brilho das explosões e o Seo salta para um galho enquanto o fogo passa por baixo dele. Logo em seguida, mais um feitiço vem na sua direção. Uma bola de fogo enorme está prestes a cair na sua cabeça. Ele usa o flash para longe e usa novamente para pousar longe das chamas. Byeon demonstra um olhar frustrado. Ela pensa que Seo ainda está escondendo sua força. O prota ofegante fala que a Byeon é realmente muito forte e agradece mentalmente por ele ter upado seu sexto sentido. Ele percebe que ficar desviando das magias com apenas 2 usos do flash é extremamente difícil. No meio do confronto, a Byeon pergunta se ele não vai usar o cajado dele. O Baek Seo olha confuso, sem entender a pergunta, já que ela mesma está com o cajado dele para a reforma da espada. Ela esclarece: estou falando do cajado básico, aquele que todo aluno ganha na cerimônia de entrada. O prota faz uma cara de paisagem. Ele tinha esquecido completamente desse item lixo e o largou no fundo do armário assim que entrou na escola. A Byeon entende o silêncio dele como deboche. Ver o Baek Seo ali, parado com 3 bastões dourados na mão, agindo como se tudo fosse uma brincadeira, fez o sangue dela ferver. Ela está lutando desesperadamente para provar seu valor, enquanto sente que esse sujeito sem cérebro está constantemente rindo da cara dela no meio da batalha. A Byeon encara o protagonista e manda o ultimato. Ela não quer saber dos outros perdedores que ela enfrentou, mas contra ela, ele terá que dar tudo de si. Chamas gigantescas explodem atrás dela, enquanto Baek Seo pensa consigo mesmo que ele está lutando sério o tempo todo. O problema é que ele simplesmente não tem magia para retribuir. A princesa avisa: se você não se esforçar, e nesse momento várias esferas de fogo surgem sobre a cabeça dela.
dela. Com um olhar de puro ódio, ela completa a frase: eu vou realmente te matar. O céu da masmorra é tomado por projéteis de fogo que começam a chover sobre o Baekhyun-Seu. A Byeon está decidida a esmagar aquele plebeu de uma vez por todas. O Prota observa as bolas de fogo se aproximando com pânico. Uma delas passa raspando e chega a queimar suas roupas. O terror é visível nos olhos do Prota. Para não ser atingido em cheio por outras explosões, ele se joga no chão, vendo a loucura de chamas acontecer logo acima de sua cabeça. Ele pensa em pular para desviar, mas percebe que a área de ataque da Byeon é larga demais. Ele está encurralado. No meio do desespero, Yoo-Seul ouve um som incomum vindo da esquerda. Ele foca a audição e, sem pensar duas vezes, usa o flash. Ele corre rente ao chão, deixando um rastro de brasas para trás, enquanto o próprio ar ao redor parece estar entrando em combustão. Ele para ofegante entre as videiras queimadas e olha para cima do ombro, sabendo que deu sorte dessa vez, mas que a próxima rajada pode ser o seu fim. Lá está a Byeon, parada, calma, segurando seu cajado como se nem tivesse começado a lutar de verdade. Baekhyun-Seu sabe que, mesmo que consiga chegar perto dela, ela usará a magia defensiva instantaneamente. Ele sabe disso por experiência própria, de tantas vezes que perdeu para magos de fogo no PVP do jogo. Uma muralha de fogo sobe aos céus atrás da princesa. O Prota admite, se eles estivessem lutando em campo aberto, em menos de 1 minuto não sobraria nem a mancha de sangue dele no chão. Aquilo nem poderia ser chamado de duelo, era uma execução. Flechas de fogo surgem diante da Byeon e, um segundo depois, são disparadas por mísseis contra o Prota. Yoo-Seul, segurando firme os 3 bastões dourados, encara o oponente com fúria. Ele se pergunta, ela acha mesmo que eu vou ficar aqui parado esperando o fim? De repente, uma explosão massiva acontece e as flechas mudam de cor, brilhando em tons de azul e roxo enquanto avançam. É aqui que a experiência de combate entra em ação. Yoo-Seul percebe que consegue enxergar o rastro de cada projétil. A Byeon fica em choque absoluto. Ela não consegue acreditar que ele está bloqueando magia de alto nível usando apenas armas físicas. Para ela, o que ele está fazendo é simplesmente impossível, mas o Prota sente sua percepção mudar. Lutar contra um mago na vida real exige uma consciência corporal que teclado e mouse nunca poderiam ensinar. Baekhyun-Seu range os dentes sob uma tensão nervosa absurda. Ele sente o fluxo turbulento da mana ao seu redor como se pudesse agarrá-lo com as mãos. Seu sexto sentido despertou de vez, tornando-se tão natural quanto a visão ou a audição. A Byeon está pasma. Ela achava que essa área cheia de vegetação daria a vantagem total para o seu atributo de fogo, mas tudo está dando errado. Consumido pela raiva, ela decide apelar, levanta seu cajado para usar uma magia ainda mais destrutiva. O número de rastros de fogo ao redor do Baekhyun-Seu aumenta drasticamente. Ele sabe que não pode ficar na defesa para sempre. Precisa usar esses bastões para quebrar o escudo mágico da Byeon agora, pensa ele. Em um movimento explosivo, ele avança. O Prota usa sua última carga do flash e aparece cara a cara com a princesa. A Byeon solta um grito de pavor ao vê-lo tão perto, enquanto um círculo mágico começa a brilhar desesperadamente sob seus pés. É o tudo ou nada. A Byeon apela para sua última linha de defesa, a habilidade Tempestade Incinerante. Baekhyun-Seu olha para cima em alerta, reconhecendo a magia na hora. É um feitiço de curto alcance que causa uma explosão circular em um raio de 2 metros, projetada justamente para afastar qualquer um que se aproxime. Mas, em vez de pânico, um sorriso surge no rosto do Prota. Ele já sentiu essa explosão na pele centenas de vezes no jogo. Ele sabe o timing exato. Com um salto preciso para trás, ele escapa da onda de choque. A Byeon fica a boca aberta, mas o Baekhyun-Seu não para. Ele avança novamente, protegendo o rosto com o cotovelo. Um clarão branco violento acontece entre os dois, e no segundo seguinte a princesa é jogada no chão, gritando de dor. Baekhyun-Seu permanece de pé sobre ela e declara com total frieza: "Eu venci." Ainda sentada no chão e bufando de raiva, a Byeon pergunta quem diabos ele é de verdade. O Prota apenas responde o clássico: "Sou só um estudante comum, quem mais eu seria?" Mas a conversa é interrompida quando o Prota olha para uma árvore próxima e ordena: "Pode parar de se esconder e apareça, Flame."
A Flame sai das sombras, fingindo que não estava se escondendo, mas morrendo de curiosidade. Ela quer saber como ele sentiu a presença dela, e o Seu faz aquela cara de bobo e diz que foi apenas intuição, mas por dentro ele sabe que foi o seu sexto sentido agindo novamente. A Flame não engole a desculpa e vai direto ao ponto. Que intuição estranha é essa? Como você sabia, por exemplo, que poderia quebrar um escudo mágico usando apenas equipamentos de treino como esses bastões? O Seu gela, ele percebe que esse bug não existia na novel original e que não pode contar a verdade sobre os bugs do jogo. Ele tenta desconversar, dizendo que os bastões apenas eram muito fortes, mas a Flame o encurrala com lógica. Equipamentos de treino têm limites. Se fosse fácil assim, por que você acha que os cavaleiros comuns desapareceram deste mundo? Beck Seu fica em silêncio, sem saber o que responder. Ela tocou na ferida. Em um mundo dominado pela magia, o que ele faz é uma anomalia que desafia a história. A Flame não recua, ela encara o protagonista e diz que ele já parecia estranho antes, mas agora a coisa ficou óbvia demais. Ela olha no fundo dos olhos dele e faz a pergunta que todos querem saber: quem é você de verdade? A Bia também observa, curiosa pela resposta. O prota sente uma gota de suor escorrer. Ele sabe que as coisas foram longe demais. Faz menos de um mês que ele chegou nesse mundo e ele se questiona se deve abrir o jogo, mas o risco é alto. A Flame já desconfia dele e revelar que ele conhece o futuro pode ser perigoso demais. Olhando para a selva ao redor, Beck Seu tenta acalmar os ânimos. Ele diz a Flame que, embora ele pareça suspeito, ele não é o inimigo dela. A garota fica confusa, sem entender onde ele quer chegar. Com um sorriso, o prota levanta a mão e simplifica: só significa o que eu disse. Eu quero te ajudar. A desconfiança da Flame só aumenta. E por que você acha que eu preciso de ajuda? Percebendo que o interrogatório não vai parar, e o Seu decide encerrar a conversa. Ele vira as costas, acena e diz que adoraria contar mais, mas que ainda não é a hora. Ele tenta sair de cena com estilo, mas a Bia estraga o momento. Do nada, ela remessa os bastões dourados na cabeça dele, e o Seu solta um grito de dor, segurando a nuca e reclamando que, se ela estava brava, era só falar. A princesa rebate com deboche: eu achei que você ia pegar, você desviou de armadilhas e magias poderosas agora há pouco, e agora não consegue pegar uns gravetos amarelos? O prota esfrega a cabeça, sofrendo em silêncio. Ele sabe que o seu sexto sentido tem limitações, a duração depende do cansaço mental, e o dele simplesmente acabou no momento em que a luta terminou. Por isso a dor de cabeça está vindo com tudo agora. Curioso, ele pergunta por que ela jogou os bastões. A Bia, ferida em seu orgulho, diz que, como foi derrotada, os prêmios são dele por direito. E o Seu olha para os bastões no chão e pensa rápido: se ele levar todos, sua classificação vai subir demais no ranking, atraindo uma atenção que ele definitivamente não quer agora. Ele só quer o 5º lugar pelos itens de buff. Sorrindo, ele pega apenas um bastão do chão e diz que a Bia pode ficar com o resto. Ele se despede com um aceno casual, deixando as duas garotas de elite para trás, processando tudo o que acabou de acontecer. Beck Seu se afasta com a mão na boca, tentando conter o riso. Ele percebe que, ao deixar os bastões para trás, acabou parecendo um herói misericordioso que perdoa o inimigo derrotado, e ele mesmo admite: cara, eu sou muito estiloso. Enquanto ele some de vista, a Flame e a Bia ficam ali paradas, tentando processar o que acabaram de ver. A Flame questiona se ele é apenas burro, enquanto a Bia, com um olhar melancólico, tenta decifrar quem é esse plebeu que desafia toda a lógica da magia. Enquanto isso, em uma sala de monitoramento, o clima é de puro choque. O professor Hanwell não está sozinho, ele está acompanhado pelo Elder Telix e por Jarina Yan, diretora da Torre Azul. Esses figurões da elite mágica vieram pessoalmente observar os novos talentos, e o que estão vendo nos monitores é de cair o queixo. O foco das telas muda para um duelo frenético entre outros dois prodígios, Wong Han e Ma Yuseong. Wong Han dispara chicotes de vinhas verdes, mas Yuseong rebate com algo impossível. Ele usa o feitiço Jump, uma magia de 3º rank, repetidamente e sem esforço. A Jarina Yan e o Elder Telix entram em choque. No mundo deles, um mago comum só atinge o 3º rank
rank por volta dos 30 anos, mas aquele garoto já está dominando a técnica aos 17. Como se não bastasse, Hanwha percebe que ambos os lutadores dominam 3 elementos diferentes. Para a maioria dos magos, dominar um segundo elemento já exige uma vida inteira de treino, mas esses dois nasceram com um talento divino de controlar 3 ou mais. O professor observa tudo com seriedade, sentindo que esta geração da classe S vai mudar a história. Mas, de repente, algo surge nos céus acima do domo e o Hanwha olha para cima, sentindo uma presença totalmente incomum. De repente, o céu da masmorra escurece. Um corvo gigante, o chefe secreto do mapa, surge sobre os lutadores, mas antes que o caos comece, feixes de energia azul cortam o ar e a cabeça da fera cai entre os oponentes. Surge a lendária Azel, pedindo desculpas por interromper o duelo. O professor Hanwha fica em choque. Encontrar o chefe secreto já exige uma habilidade absurda, mas derrotá-lo sozinha deveria ser impossível. Na sala de controle, os Elders observam a cena com pesar. Eles revelam o passado sombrio de Azel. Ela é a filha do traidor Arquiduque Malf. Elder Telix lamenta que, se não fosse pelo pai, o talento dela brilharia ainda mais. Mas enquanto conversam, o olhar de Telix é atraído por outra tela. Ele vê um jovem enfrentando a princesa do reino Adelic. Quem é aquele garoto? Pergunta o Elder, percebendo que nunca o viu antes. É então que a sala explode em exclamações de puro pavor. Alguém grita ao ver o Baekhyun Seu em ação. Aquele garoto está usando flash? Vemos páginas de livros antigos manchadas de sangue. A história da magia é clara. Muitos tentaram controlar o flash, mas todos falharam. Alguns ficaram aleijados, outros morreram. O mundo desistiu dessa técnica, rotulando-a como impossível de controlar. Telix está paralisado de espanto. Diante de seus olhos surgiu um estudante que não apenas usa o flash, mas o controla como se fosse uma extensão da sua própria alma. O segredo do estudante fracassado acaba de ser revelado para a elite do mundo mágico. Os observadores não conseguem tirar os olhos da tela. Quem é esse garoto? Perguntam incrédulos. O professor Hanwha responde com seriedade. O nome dele é Baekhyun Seu, um aluno extremamente único que se especializou apenas no flash. Enquanto a elite da magia tenta processar como alguém sobrevive usando apenas um feitiço suicida, o Elder Telix questiona por que ele não usa outras magias. Ele já teria vencido se não estivesse apenas brincando. É nesse momento que uma voz calma interrompe a sala. Um garoto usando uma capa longa e um chapéu exótico aparece à porta. É o Elman Elvin. Ele afirma categoricamente: ele não está brincando. O Baekhyun Seu está lutando seriamente desde o primeiro segundo. Todos se calam para ouvir o recém-chegado, que faz uma observação fascinante. O jeito de lutar do Baekhyun Seu o faz lembrar do antigo código de honra dos tempos ancestrais. Os Elders ficam confusos. Código de honra? Você quer dizer a cavalaria? Pergunta Telix, lembrando que esse conceito desapareceu junto com as espadas. Hanwha começa a entender. O código pertence àqueles que empunhavam lâminas para proteger o mundo do mal, muito antes da magia dominar o mundo. Mesmo vivendo na Era dos Magos, Baekhyun Seu usa um simples bastão de treino como se fosse uma espada sagrada. Elder Telix olha para o garoto de chapéu em choque, percebendo que, se esse jovem sentiu a essência de um cavaleiro no Baekhyun Seu, a coisa é séria. Afinal, aquele garoto com aparência de criança é ninguém menos que o diretor de Stella, a melhor academia de magia do mundo, um maestro de 9º rank e um dos 10 grandes sábios do continente. Com a presença do grande sábio Elman Elvin, o primeiro teste prático chega ao fim, mas para os alunos da classe S, o descanso não existe. No campo de treinamento, Longhang golpeia um boneco com fúria, frustrado por estar quase sem mana. Ele sente que não está se esforçando o suficiente. Ao olhar a lista de classificação, os números são brutais. Dos 141 alunos, 39 foram expulsos. Azel garantiu o primeiro lugar e ele ficou em segundo, e Ma Yuseong terminou em sexto. Apesar da nota alta, ele não se sente um vencedor. Ele range os dentes ao lembrar que, se Azel não tivesse derrotado o Corvo Gigante, ele provavelmente teria perdido para Yuseong. Para ele, seu rival é irritante porque trata tudo com desdém e, mesmo assim, entrega resultados perfeitos. Ele montou armadilhas e analisou cada passo, mas Yuseong repeliu tudo com facilidade. Será que o talento dele é tão superior ao meu? Pergunta-se o jovem de cabelos roxos, engolindo a tristeza e
prometendo treinar até o limite. Perto dali, a princesa Bieon observa a dedicação obsessiva do rapaz. Ela nunca o viu tão irritado e focado, mas ela sabe que não pode ficar para trás. Sob seus pés, uma formação mágica brilha intensamente e ela dispara uma torrente de fogo devastadora contra o alvo. A explosão é tão poderosa que faz o próprio garoto parar o que está fazendo para olhar. A competição dentro da classe S acaba de subir de nível. A Bieon está furiosa, mesmo tendo perdido um dos bastões dourados para o BaekhyuSeul, ela ainda garantiu o terceiro lugar no ranking. Sua mãe parece satisfeita, mas a princesa sabe que, se o resultado fosse 1 milímetro pior, o clima em casa seria de guerra. Enquanto dispara explosões devastadoras no treino, a raiva dela tem um alvo certo, aquele plebeu insolente. O rapaz observa de longe, impressionado. Ele nota que a magia de fogo da Bieon, que antes era selvagem e difícil de controlar, agora está incrivelmente precisa e letal. Ele se pergunta se é possível alguém evoluir tanto em tão pouco tempo. O que ele não sabe é o segredo da princesa. As aulas de charadas e raciocínio lógico com BaekhyuSeul destravaram o potencial mágico dela. A Bieon odeia admitir, mas aquele estudante medíocre é o único que realmente entende suas fraquezas. Enquanto caminha pelo gramado tentando digerir sua irritação, a Bieon é interrompida por sua assistente, Tyrin. A notícia é importante. O cajado Terravon, que foi enviado para ser reforjado em uma espada, finalmente chegou. A Tyrin pergunta se deve entregar a arma imediatamente ao prota, mas a Bieon decide fazer isso pessoalmente. Vemos a imponente segunda torre da academia, o local onde ficam os laboratórios e departamentos dos professores. A Bieon está lá, segurando a caixa com a nova arma, mas se sente deslocada. O que o BaekhyuSeul está fazendo em um lugar cheio de laboratórios? Ela se pergunta, será que ele veio se encontrar secretamente com algum professor? O mistério sobre a verdadeira identidade do prota só aumenta. A Bieon suspira fundo, sentindo-se uma boba. Ela se pergunta por que diabos foi até a torre dos professores, em vez de apenas entregar a arma no campo de treino. Se alguém a visse ali, pensaria que ela está perseguindo plebeu. Mas, antes que pudesse fugir de fininho, uma voz familiar a interrompe. É a professora Ramil, a mulher que ensinou desde os tempos do castelo. A Ramil nota o quanto a princesa amadureceu, mas avisa que o clima na torre está um caos. O motivo? Os grandes mestres do mundo da magia estão em polvorosa por causa de um único aluno, BaekhyuSeul. A Bieon gela ao ouvir o nome. A professora que assistiu ao duelo na dungeon percebeu a tristeza nos olhos da garota pela derrota e tenta consolá-la. Não se culpe, princesa, seu oponente lutou com tudo que tinha, mas a Bieon não aceita. Como não se sentir mal se ele nem sequer usou magia contra mim? É então que a Ramil revela o que o diretor da academia disse após a luta. Ele acredita que o BaekhyuSeul está tentando reviver algo que o mundo esqueceu há gerações, o código de honra dos cavaleiros. A Bieon fica em choque. Cavalaria? Isso é um absurdo, pensa ela, mas ao olhar para a caixa em suas mãos, ela se lembra de cada detalhe da luta. O jeito que ele segurava o bastão, a postura, a precisão, ele realmente estava usando aquele graveto como se fosse uma espada o tempo todo. O segredo de BaekhyuSeul não é apenas o flash, é a alma de um guerreiro de eras passadas. A Bieon finalmente entende, é por isso que aquele plebeu queria tanto uma espada mágica. Ela comenta com a professora Ramil que abandonar a magia em uma academia de magia é um suicídio acadêmico. Ele vai perder pontos em todos os testes práticos, mas a professora sorri. Exatamente, e mesmo sabendo disso, ele escolheu esse caminho. Bieon fica pensativa. Hoje em dia, quem diz que quer ser um cavaleiro vira piada, mas a sinceridade do BaekhyuSeul em seguir esse código antigo começa a balançar o coração da princesa. Enquanto ela se perde em pensamentos, o próprio BaekhyuSeul aparece do nada, mastigando calmamente umas raízes etéreas, o prêmio do 5º lugar que ele tanto queria. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, e a Bieon, vermelha de vergonha, grita que não é por causa dele. Ela entrega a caixa às pressas e avisa que a Terravon está pronta. E o Seul abre a caixa e seus olhos brilham ao ver a lâmina. Um trabalho impecável da oficina de Adelik, uma espada de gume perfeito. Ele abraça a caixa emocionado e pergunta se pode ficar com a caixa ele mesmo. Por dentro, o prota já estava fazendo as contas. Se eu vender isso, vou ganhar uma nota preta. Ele comemora o lucro com um punho cerrado, enquanto a Bieon se afasta, decepcionada, pensando que plebeus sempre serão plebeus. Ela esperava
esperava um cavaleiro honrado, mas o Yu Seu só está pensando no bolso. Com um olhar carregado de tristeza, a Bion faz uma última pergunta: você realmente não vai usar nenhuma outra magia? E o Seu hesita, mas antes que possa responder, a princesa vira as costas e sai pisando fundo, dizendo que ele não precisava responder nada. O prota segue seu caminho, lembrando que até o rígido professor Hanwao parece ter aceitado o seu credo de cavaleiro. É estranho, mas ele admite que ser respeitado por uma escolha tão difícil é gratificante. Agora, sozinho, Baekhyun Seu segura a caixa de Terravon com expectativa. Ele sabe que, com essa espada mágica, sua segurança no próximo episódio está garantida. Ao desembanhar a arma no campo de treino, ele se depara com uma lâmina branca magnífica. O plano original era que essa arma fosse da Flame, a protagonista que consegue dominar magias de elfos e anjos, usando a espada como um golpe finalizador devastador, mas para o Baekhyun Seu a realidade é outra. Ele sofre da síndrome de vazamento de mana. Ele absorve a energia o tempo todo, mas ela é expelida imediatamente. É aí que o brilho da genialidade aparece. E o Seu percebe que a mana contida em sua própria respiração, que normalmente seria desperdiçada pelo vazamento, pode ser canalizada diretamente para a Terravon. Baekhyun Seu abre sua janela do sistema para o check-up final. O cenário é crítico: força, agilidade, tenacidade e poder mental têm apenas uma estrela cada. Resistência, 0. Mana, nenhuma. Porém, a síndrome de vazamento de mana subiu para o nível 2, garantindo um buff de 5% em seus atributos físicos e expandindo seu sexto sentido para um raio de 18 metros. Graças ao prêmio de 5º lugar, as raízes etéreas, sua força teve um leve aumento. E o Seu percebe a vantagem estratégica. Agora que ele tem uma arma real, ele pode treinar seus atributos diretamente em combate, em vez de depender apenas de pontos de experiência. Ele empunha a Terravon brilhante, sentindo o peso da responsabilidade. Acabou o tempo livre, pensa ele. Com a espada em mãos e o sistema atualizado, o treinamento infernal para sobreviver à Academia Stella começa agora.